queridos amigos, queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial, excelente sábado para você e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este programa Antenas do Coração. Já há 20 anos aqui na rádio que toca a sua vida. Um abraço a todos que estão também no nosso Instagram, Márcia Pechuindit. E hoje eu quero convidar você, onde quer que você se encontre. Um abraço aqui a Verônica, minha querida. Ela está na Inglaterra. Bom dia a você, Verônica. Bom dia a você, ouvinte, que está aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, ou em todo o planeta Terra. O bom da rádio, o bom do Instagram é que podemos contatar várias pessoas e convidá-las a sintonizar-se com energias saudáveis. Todos nós precisamos de paz em nossa vida, em nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos. Aliás, Jesus, ele disse assim: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Porque se temos paz, e a paz é fruto da liberdade, as pessoas que não têm liberdade falam, eu tenho paz. Não, você é no máximo reprimido. Então, viver a liberdade que o Cristo nos libertou, termos a liberdade de ir e vir, conduzir as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nos traz uma qualidade de paz, de mansuetude, que nos traz também, nos angaria a saúde psíquica e física. Então, um abraço a todos que estão aqui nos seguindo, conectados conosco, e a você, ouvinte da Rádio Vibe Mundial, porque hoje eu quero falar sobre a importância de evitarmos discussões desnecessárias, brigas, contendas e também dissensões, porque toda briga, ela gera a exclusão de algo ou de alguém. E muitas vezes precisamos entender que pertencemos a um mundo conectado. Ninguém também está numa família ao acaso. Ninguém faz parte de um círculo de trabalho profissional também ao acaso. Sempre existe o governo de Deus ali arquitetando as posições, como num jogo de xadrez, que devemos estar. Então, fazer parte é importante. Os estudos de constelação falam da importância das hierarquias, do pertencimento, do merecimento. E é sobre isso que nós vamos falar. Até porque nós estamos vivendo uma cultura da briga. Não é mesmo, Pedro? Parece que as pessoas se orgulham de dizer, meu santo não bate, ou eu bato de frente mesmo. Eu não lembro muito disso há 30, 40 anos atrás. Mas, de qualquer maneira, é claro que existem assuntos que merecem discussões. Ninguém aqui está dizendo que não existam pautas que mereçam debates, que mereçam, inclusive, transformações. Então, não estamos falando aqui de reprimir determinados assuntos, até porque a discussão de determinados assuntos nos leva a um aprimoramento. Eu estava vindo, não é mesmo, Pedro, da Zona Leste aqui para os estúdios da Avenida Paulista, peguei um trânsito e normalmente a gente escolhe o sábado porque é um dia mais tranquilo, o ouvinte está mais descansado e não tem trânsito na cidade de São Paulo, mas havia trânsito, havia uma obra. E naturalmente nós ficamos um pouco tumultuados internamente quando existe uma contrariedade ou uma situação que não podemos controlar. Então, quando nós falamos de briga, nós falamos primeiramente de dissolver as brigas internas. Porque aquela pessoa que não está em paz na sua própria companhia, com a sua própria presença, ela normalmente, como em ondas, ela vai refletir este estado de não paz à família, aos amigos, ao ambiente de trabalho. É claro que não precisamos concordar com obras aos sábados, com determinadas pautas e situações que estão surgindo, claro. Mas hoje nós precisamos estudar, termos conteúdo. Muita gente quer produzir conteúdo, mas será que você tem estudo, embasamento técnico, teórico, científico e prático para falar desse conteúdo? Porque
tudo que envolve transformação envolve embasamento. Hoje nós temos muitos leigos falando sobre qualquer assunto. Então, e isso dá margem, gera brigas, discussões, porque as pessoas têm pouca escuta e muita palavra na boca. E, normalmente, a melhor forma de se defender é atacar. E quando, às vezes, nós percebemos alguns diálogos, discussões, onde as pessoas se sentem muito ressentidas e ressentidas agressivas, nós percebemos que falta uma escuta melhor sobre o determinado assunto e falta um olhar para si. Hoje, muitas pessoas olham para a janela e criticam e discutem muitas teorias sobre isso ou aquilo. Mas poucas pessoas olham-se no espelho para perceberem como elas estão conduzindo a vida. Então, a questão não é o que você vai discutir também, mas com quem você vai discutir. Será que essa pessoa, ela não se sente dona da verdade? Será que essa pessoa já acha que está com a razão? Muitas pessoas nos perguntam algo, mas será que elas estão verdadeiramente receptivas para conter alguma verdade diferente do que aquelas que elas acreditam? Muitas pessoas querem apenas que você abra a boca para elas dispararem uma metralhadora de acusações e opiniões diferentes. Este é o mundo que nós estamos, infelizmente, vivendo hoje. Então, falar de evitar brigas é falar de evitarmos ambientes desastrosos até ao próprio desenvolvimento e crescimento moral, intelectual e espiritual. Existe um estudo científico que eu vou aqui apontar para vocês, que discussões dos pais se repercutem na vida adulta dos filhos. E não precisa ser nem na vida adulta. Nos estudos que mostram impactos de brigas e desentendimentos nas crianças, um estudo do Departamento de Ciências Psicológicas da Universidade de Vermont analisou 99 crianças de 9 a 11 anos e mostrou que estas crianças que presenciavam um clima hostil dentro de casa, porque às vezes, Pedro, não é só aquela briga, aqueles palavrões e xingamentos que deterioram a estrutura energética da casa, porque toda essa energia pesada, ela fica aderida no piso, no teto, nos móveis, nos utensílios. Você pode não acreditar, mas existe uma espécie de gravador em cada matéria, e matéria é energia. E toda matéria, ela acumula energia. Então, ao brigar, ao discutir, ao ligar lá no aparelho televisivo ou na rádio e sintonizar-se com gritos, xingamentos, desavenças, tudo isso fica armazenado no ambiente familiar, no ambiente de trabalho. Muitas vezes, o casal não briga assim de uma maneira muito ostentosa na frente dos filhos, mas sabe aquele clima ruim? Não olho na sua cara? Me desentendi? Vou ficar uma semana sem olhar para você, sem responder as suas perguntas? As crianças absorvem. E absorvendo, a grande maioria começa a apresentar ansiedades, transtorno obsessivo-compulsivo, principalmente quando o pai fala mal da mãe ou mãe fala mal do pai. E às vezes o casal até se separa, Pedro, e continua falando mal. Né? Continua de olho no que o outro está fazendo, pensando e falando mal do cônjuge para a criança. Isso faz um estrago no psiquismo da criança. Tanto que hoje faz parte dessa nova lei, né? É crime você fazer isso com uma criança. Ou o tio, a tia fica falando mal do pai ou da mãe dessa criança para ela. Ela não tem como se defender. Então, essas crianças começam a apresentar insegurança, agressividade, distúrbios de comportamento. E, não raro, começam, eu quando atendia no consultório odontológico, o bruxismo. Né? Muitos ficavam com o dente praticamente, né, num estado deplorável porque estavam ali rangendo dia e noite. Então, poderíamos aqui ficar um programa inteiro falando sobre os efeitos deletérios das discussões.
Hoje em dia também nós estamos falando muito sobre os transtornos e o transtorno narcisista é um transtorno bastante comentado, mas olha só, Narciso acha feio que não é espelho. Essa é uma frase, uma música aí de Caetano Veloso, mas se nós entendermos pessoas muito briguentas, que gostam de discutir qualquer coisa e criar conflito e separação, a gente está falando de um comportamento também narcisista, onde o outro não aceita a verdade alheia se for diferente. Não tem escuta para aquilo que não combina com as suas opiniões ou com a forma que a pessoa quer se guiar. Então, muito se fala aí, eu tenho uma mãe narcisista, eu tenho... Não, olha para você. Será que você lida bem com as diferenças? A criança até os 5 anos de idade, ela vai se identificar com pessoas que pensam, tem uma voz parecida com a da mãe, com pessoas que são próximas ao seu familiar, ela vai estranhar, ela vai até se sentir agredida com barulhos que não têm uma similaridade com o ambiente que ela está, familiar. Mas a partir dos 5 anos a alma cresce com as diferenças. Será que você está crescendo com as diferenças? Será que você consegue se relacionar bem com alguém que pensa, né, seja politicamente, economicamente, ou tem uma crença religiosa diferente da sua? Porque naturalmente é mais fácil conviver com os afins. Mas quando, né, na Bíblia fala amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, nem sempre este próximo pode ser tão próximo em termos de opinião. Mas aceitar a verdade do outro não significa que você vá exatamente concordar, assinar embaixo, mas aceitar, respeitar, entender que cada um está no seu nível de evolução, de experiência. Existem espíritos mais maduros. Isso não tem a ver com idade cronológica. Eu já vi criança madura com 10 anos, Pedro, e homens de 60 anos totalmente maturos, do ponto de vista emocional e espiritual. Então, a nossa maturidade, ela tem a ver com a idade do espírito, ele tem a ver com as bagagens das experiências que trazemos, mas tem muito a ver com respeito ao outro, com a consideração. Porque hoje nós percebemos muitas brigas em família, porque falta consideração, falta reverência. Hoje falta, por exemplo, um neto, né, respeitar a opinião de um avô ou cumprimentar. Antigamente se falavam a bênção, né? E a energia da bênção é poderosíssima sobre as nossas vidas, principalmente quando vem de alguém que tem mais idade. Hoje, o jovem, a criança, chega na casa do vô, da avó, nem cumprimenta, né? E faz parte dos pais, da educação que o pai precisa dar para o filho. Olha, cumprimente seu avô, ouça. Estudos fora do país, principalmente na Europa, comprovam que quando você coloca uma criança em contato com um idoso, existem creches que têm uma ponte com o asilo. Olha só que interessante, porque a criança ela aprende a reverenciar o mais velho, a aprender com ele. E o idoso aprende a ficar também mais jovial, com a cabeça mais aberta, vendo o comportamento infantil de explorar a vida, de ter menos preconceitos, menos julgamentos. Então, vai aqui algumas dicas e eu vou daqui a pouquinho abrir o fone do ouvinte 3171, você já pode anotar, porque após as dicas eu quero te ouvir, quero saber a tua verdade. Quero saber como é que você evita brigas, discussões e se você está vivenciando isso, existem também dentro da terapia que nós oferecemos, a terapia integrativa, com homeopatia, florais, dicas de Ayurveda, alimentação, formas de você apaziguar as situações, mas acima de tudo, seja a paz que você quer no mundo, seja a paz que você quer nos outros. Gandhi já dizia. Então, se não houver uma pacificação interior, e Jesus fala assim, vinde a mim vós, que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Mas aprendei de mim que sou manso, humilde de coração. A humildade, ela contém uma receptividade para a verdade.
Dificilmente uma pessoa arrogante, prepotente ou que se acha dona da razão, ela tem humildade e aí ela aprende o novo. Ela aprende com as diferenças. Ela tem tolerância, vamos dizer assim, a discussões. Ela sempre está querendo impor a sua verdade e se afasta de quem pensa diferente. Nós estamos aqui para viver, como dizia mestre Yogananda, né, Douglas? Está aqui nos acompanhando, a Vivian, no grande zoológico de Deus. Não é todo mundo que é um pet. Nós temos aranha, nós temos cobra, nós temos urso. E olhar para o outro como ele é, respeitar ele na natureza dele, não querer olhar para um gatinho querendo ver, por exemplo, um cachorro, é desrespeitar. Não ter um amigo que é um urso, que você sabe que não pode confiar tanto assim, mas querer vê-lo como um passarinho, né? Olhar o outro, ter o discernimento para enxergar o outro como ele é, para até se proteger e tratá-lo como ele merece. Porque tem gente que pega uma amiga cobra, Pedro, enrola no pescoço, quer andar com ela e depois, quando é traído, fala, meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu. E aí aquela briga interna e briga com o outro, mas sempre foi cobra. Você que não quis ver. Então, ter os olhos de ver. Né? Jesus falava, existem cegos guiando cegos. Sem nós estarmos totalmente ancorados em Deus e conectados ao nosso princípio espiritual, a meditação tem sido um caminho de conexão ao princípio espiritual, nós vamos estar no escuro. E no escuro, você entra numa sala escura, você se machuca, você, né, se choca com alguns objetos que estão ali. Então, buscar Deus acima de todas as coisas, para amá-lo acima de todas as coisas, te faz enxergar o outro como ele é. E dessa maneira, você consegue se guiar, fluir, né? Você pode não gostar de aranha, mas a aranha existe. Se a aranha existe, ela tem uma finalidade ali. Né? Existem remédios homeopáticos que têm aranha, não é mesmo? Por quê? Porque a pessoa provando o veneno dela, ela vai se curar. Os afins, eles se curam. Por isso a necessidade de um remédio similar. Então vamos lá, dicas e daqui a pouquinho eu vou abrir o fone do ouvinte. Primeiro lugar, para evitar brigas, discussões, contendas, conflitos desnecessários que maculam, mancham, não só o ambiente da sua casa, à sua volta, como mancha as suas estruturas de energia, os seus centros de força, os seus órgãos. E existem muitas doenças que poderiam ser evitadas não fossem as discussões. Primeiro, observe se você não está repetindo problemas de infância. Porque muitas crianças, cujos pais, um brigava com o outro, tinha problema de alcoolismo, às vezes ela se incomoda demais, ela se torna refém de uma situação, mas quando casa, começa a perpetuar essa mesma problemática. Segundo, olhe para a situação como se você estivesse num filme. Desidentifique-se um pouco da briga. E pergunte-se, será que vale a pena eu discutir isso? Primeiro lugar. Segundo, será que vale a pena eu discutir isso com esta pessoa que não quer ouvir e, portanto, não quer mudar? Então, acalme-se. Olhe como se fosse um filme. E sob a ótica do cinema, você vai ter muito mais argumentos para lidar, fluir com a situação sem se chocar. De repente, você tem que falar, mas essa então é a sua verdade. E respeitar a sua. Se essa pessoa falar, mas não é a sua, não é como você pensa. Não, ela é a sua verdade. E eu respeito. Mas a minha, pelo que eu estou vendo, cabe a mim ficar com ela. Porque às vezes até você falar a sua verdade vai incomodar, vai gerar uma irritabilidade no outro. Olha, já temos um ouvinte na linha, vamos fazer uma pausa. Eu quero falar aí com o nosso ouvinte. Muito bom dia. Bom dia, querida. Bom dia, falo com quem? Querida, que bom. Sou Fátima. Fátima, seja bem-vinda ao nosso Paulo. programa. Você fala de São Paulo? E Cajamar, Cajamar? São Paulo. Um abraço a todos aí de Cajamar. Sou todo ouvidos, Fátima. Vou te perguntar assim, eu tenho um filho único que eu criei praticamente sozinha.
Hoje ele tem 34 anos. Claro. Mas já precisou ir embora, voltou para casa. E ele fala para mim... É só uma coisinha, tá um pouquinho difícil, diminui um pouquinho a rádio, fala um pouquinho mais alto. Ele tem 34 anos, ele se separou e voltou para sua casa, é isso? Voltou e agora ele já tem outra, já é pai, a neném tá com uns 4, 5 meses. E ele fica lá. Ele está morando na sua casa? Mais ou menos, ele mora aqui e mora lá. Mora em Cajamar e mora onde? Não, ele mora na minha casa e na casa da menina. Ah, tá, porque ele teve uma outra filha. Ele tem só uma filha. Ah, tá ok, entendi. E ele disse que não suporta mais conviver comigo, que ele não gosta da minha voz, ele não gosta do som da minha voz. Tudo que eu faço para ele, ele diz que irrita ele. E eu tô ficando preocupada comigo. Ok, nossa, adorei a sua participação, sua pergunta. Você não me imagina quantas mulheres vivem a mesma situação que você. Olha... E eu amo tanto, tanto esse filho, é o único. Claro, claro, você direcionou para ele aí toda a sua atenção, sua afetividade. Veja bem, Fátima, dentro da avaliação, quando nós falamos de homeopatia, também existem os conceitos de constelação familiar de Hering. 34 anos o seu filho tem, né? Ele teve um relacionamento e, obviamente, você ainda abriu as portas da sua casa para ele voltar. Nesse sentido, Fátima, como terapeuta, eu diria, você não deveria permitir que ele voltasse. Com maior amor no seu coração. Por quê? A vida tem que seguir para frente. Se o filho volta para a casa da mãe, porque aí ele vai economizar, porque aí ele vai ter... Ainda mais ele sendo homem, jamais. Homem tem que ir para frente, tem que crescer, tem que evoluir, né? E quando ele paga um aluguel, o dinheiro começa a vir. Por quê? Porque ele, indo para a casa da mãe, ele está indo para trás. É que nem num jogo de xadrez, né? Tem alguns movimentos que você atrasa o jogo. Uma pessoa, quando casa, quando declara a liberdade, a independência, o crescimento, o progresso, porque ele tem que seguir para frente até para quando você precisar, você ser ajudada por ele. Tá certo? Honrar pai e mãe. Agora, quando você, né, abre as portas porque você o ama, você faz ele andar para trás. E aí você prejudica a sua vida. Porque você gera uma sobrecarga energética, espiritual, que está te dizendo, você está no caminho errado. Amor envolve atitudes de bondade que beneficiam o outro e te beneficiam. Agora, aquela bondade que só te prejudica, que é no caso que você está fazendo, está te dizendo, não é assim que é ser boa. Aí ele tem um outro relacionamento e tem uma filha. Onde é que esse homem, né, tem que ficar? Lá, criando essa filha lá. Então, pelo mais profundo amor que você tem a você e a ele, você tem que fechar as portas da tua casa. Porque ele tem várias críticas em relação a você. Eu vou falar, Pedro, através da rádio, que o nosso tempo aqui, Fátima, está se escasseando. Ele tem críticas em relação a como você fala, como você se porta. Mas engraçado, né? Ele deve ter lá uma boa comida, uma boa cama. Isso ele não está valorizando. E por que ele não está valorizando? Porque ele não deveria estar ali, né? Então, hoje, com uma filha, ele tem que se entender com essa mulher. Quem é que com uma criança de 4 meses, ô Pedro, fica na casa da mãe? Tá fazendo o que na casa da mãe? Que não tá ajudando a mãe dessa criança a ficar, né, as noites em claro, sozinha, a levar na escola, a criar... Não. Então, no que você faz uma caminha de gato para o seu filho, macia, fofinha, como isso, dentro da evolução espiritual, não é bom, ele não te respeita, não considera e não está arcando com as responsabilidades da vida como ele deveria arcar. Então, pelo mais profundo amor, é vida que segue. Saiu de casa, decretou liberdade, tem que avançar, progredir,
crescer. Fecha a porta da casa, receba ele como visita, receba seus netos como visita e vá também tocar a sua vida, tenha um amor, namore, progrida também. É assim que a vida funciona. Olha, o nosso tempo está se escasseando aqui. Quanto tempo eu tenho? Já acabou? Acabou! Um beijo aí ao Douglas, ao Ney, a todos aqueles que estão aqui nos prestigiando no Instagram, a você, ouvinte da Rádio Vibe Mundial. Anota aí meu telefone, é o 2676-4029, 2676-4029, a partir de segunda-feira, minha querida Jéssica está marcando as consultas para mim, para a doutora Priscila, que é endócrino pediatra antroposófica. Que alegria podermos estar juntos aqui e até a semana que vem. Fiquem na paz, fiquem na luz, fiquem em Deus. Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 8h05.